2 horas, 2 minutos, 13 graus, 3 décimos. Uma boa tarde para você. Está no ar o Rádio Livre, programa transmitido ao vivo. Cumprimento com satisfação os convidados de hoje, começando pelo empresário, publicitário, professor Ricardo Sondermann. Também conosco o procurador da República, Dr. Douglas Fischer, presidente da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul, Orián Kubasky. Professor Roberto Decour, professor de Finanças da Unicinos. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Diego. É um prazer estar aqui no programa. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes e aos colegas de mesa. O senhor vai ter que nos dar hoje, professor Roberto, a fórmula para o Brasil, que está quebrado. O próximo presidente da República vai assumir com um déficit aí de mais de 160 bilhões de reais. O senhor vai ter que nos dar a fórmula aqui. Se possível, né? Não sei. Eu falei que sou professor de finanças, não mágico, mas tudo bem. Que maravilha. Olha, é um grande time hoje, mais uma vez, aqui no programa. Fica muito difícil acreditar em Estado de Direito quando você tem um Dias Toffoli impedindo o juiz que está combatendo a criminalidade de botar uma tornozeleira num cara condenado a 30 anos. Me permite só uma observação técnica aqui? Por favor. A pergunta é, o juiz poderia, o ministro poderia fazer o que fez? Juridicamente poderia. Na minha modesta visão, errou feio. Uhum. Roberto Decour. O problema aqui no Brasil é que nós não temos mais uma segurança jurídica. Nós temos um Supremo Tribunal Federal com 2 turmas e o condenado fica torcendo, quero cair na turma tal, porque lá vão me liberar. Se eu caio na turma outra, vão me prender. Ou seja, nossa justiça virou uma loteria. Não temos mais uma justiça que vai nos dar uma segurança jurídica tão necessária. Se tu me permite, só um adendo. O fato é que os ministros estão desrespeitando essa decisão. A própria decisão da Corte. A própria decisão De uma república jurídica. Depois, com muito pouco conhecimento de Law and Economics. Agora tinha um PL proibindo os agrotóxicos. Eu só queria aproveitar o recado e dizer, não é agrotóxico, né? É defensiva agrícola. Defensiva agrícola. Porque perfeito, faz uma injustiça perfeito. tão grande com o nosso Sim. agronegócio É aqui. a nova língua. Isso. A nova língua. Porque tivemos, em 2 anos, 10% de queda do PIB, o Brasil numa crise enorme e só sobrevivemos graças aos agronegócios. Como vamos alimentar um monte de brasileiros, pessoas no mundo inteiro, se a gente não tiver um bom defensivo agrícola colocado na dosagem correta? O fazendeiro, o agrobusiness, o produtor ele não vai querer encher o teu produto de defensivo porque é custo para ele. Ele vai na quantidade necessária, na dose necessária, para produzir a melhor safra que nós podemos. E isso é o que mantém o nosso dólar, que está alto, mas não chegou a 5 e com a nossa balança comercial positiva. Mas o que eu queria falar antes mesmo é o ponto que o Douglas falou, que o Supremo cometeu uma ilegalidade. Ou seja, se cometeu uma ilegalidade, para mim deveria ter impeachment, ou um processo de impeachment analisado. Mas eu não sei se o doutor usou esse termo, não, né? Ele não cumpriu uma decisão do plenário. Então, mas se não cumpriu... Mas isso é uma ilegalidade? Tecnicamente, na ponta da faca, não. Não, é que pra nós né? É. No mundo real no mundo real, é assim, ó, é que a gente tem que explicar. Quem fez as leis, eu como aspas, jurista, que sou da área, entendo juridicamente por que eles fazem isso. Agora, como cidadão ou como jurista, eu não posso concordar, porque existe uma regra, eu preciso respeitar. Uhum. Agora, por que o Senado não coloca vários pedidos de impeachment para análise? Eu acho que é um absurdo acho absurdo um presidente do Senado sentar em um monte de pedidos de impeachment e não colocar para análise. Coloca-se para análise, discute e veja se o mérito faz sentido ou não. Eu acho, eu não sei como é que nós vamos resolver isso, mas esses caras do Supremo, eles têm que ser, esses caras que julgam contra o Brasil, eles têm que ser destituídos de alguma forma. E acho que é na forma da lei, né? Existe impeachment para ministro do STF. Existe. Tem, né? Tem. Vai ter que ser, né? Vai ter que ser. Acho que o povo podia ajudar fazendo pressão, né? Aqui, né? Épocas de Copa do Mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. 2h31, 13 graus 5 décimos. Conosco, o professor de Finanças Roberto Decour, o presidente da ABRH, Orián Kubasky, o empresário Ricardo Sondermann e o procurador da República, Douglas Fischer.
Não, o problema é que toda essa cultura e todo esse sistema que acaba um engessando e dificultando o outro facilita a corrupção. Então a gente estava falando aqui do custo da corrupção, da facilidade de 1.000 e tantos poucos presos. Então, pegando a lei que é o estudo de Barry Becker, prêmio Nobel, que muito citado, que o custo da corrupção, muitas vezes falando em homicídio, latrocínio, mas serve da corrupção também. E o corrupto aqui, ele fala, a chance de eu ser pego é muito pequena. Se eu for pego, a punição vai ser muito branda. Então aqui a gente prende, fica 2, 3 dias, tira uma foto, até saiu piadinha no WhatsApp esses dias lá, a prisão esportiva, porque você prende, tira a foto e solta. Ou seja, é um incentivo para a corrupção. A gente, só pegando o exemplo de novo da Operação Ressonância, o Miguel Iskin, lá em 2015, ele não foi prestar depoimento na CPI da Lava Jato, porque o Eduardo Cunha impediu. 2017, ele foi preso. O Gilmar soltou, não soltou? O Gilmar soltou. Gilmar Mendes soltou o Gilmar Mendes soltou ele em 2017. Uhum. E agora está preso de novo. Ou seja, mas fica alguns dias, algumas semanas presos, e é uma operação de 1,5 bilhão. Professor Roberto Decura, eu vim para esse programa aqui querendo lhe fazer uma pergunta, vamos ver. Vamos ver como é que o senhor vai sair dessa aqui, eu tenho certeza que... O mágico. O senhor tem a resposta para isso aqui. Como é que vão fazer os eleitos, hein? Vamos pegar o Rio Grande do Sul, 5 bilhões de déficit. Se a gente colocar a parcela da dívida, anualizar a parcela da dívida que não está sendo paga, vai a 9 bi o déficit. Sim, o déficit geral é 65, né? 65. 67. A dívida. A Não, dívida é mais, 67. menos. Tá, então nós temos aqui hoje, como tá, sem pagar dívida, 5 bilhões de reais ano de déficit. Na União, 160 bilhões de reais de déficit. Como é que a gente sai dessa? Bom, vamos consultar a bola de cristal. Volta, Roberto, volta, não sai do programa, Mas Roberto. vamos com uma análise racional. Sim. Porque os políticos vão nos entregar o que sempre nos entregam. Vamos entregar paixão. O eleitor vai escolher com paixão. É assim que funciona. Os caras vendem coisas que não podem entregar. Não, mas a primeira análise que tem que fazer é o Estado está realmente quebrado, a situação do ano que vem é dramática. E um ponto fundamental é conseguir renegociar essa dívida, porque com o déficit da dívida e pagar a dívida, o Estado vai entrar em colapso, vai ter intervenção, como teve no Rio de Janeiro aqui, porque o governador eleito que for de qualquer partido não vai conseguir governar tendo que pagar aquela dívida. Ou seja, não dá. Não dá. Então precisa renegociar a dívida. Um ponto para isso precisa privatizações. E a Assembleia aqui vetou o pedido de análise, o plebiscito de privatização da CE. Ou seja, foi uma decisão terrível para o nosso Estado e que vai complicar muito a nossa vida. Ou seja, precisa fazer cortes duríssimos, precisa realmente cortar na carne, precisa privatizar, precisa vender empresas, dá lucro, não dá lucro? Bom, não interessa. O Estado tem uma folha que não consegue pagar. Então... Tá, mas vamos lá. Hoje a gente já tem quase 55% são inativos. Esse número, ele vai aumentar. Sim. É ou não é? Não. Esse número vai chegar em 10, 15 anos a 70% da folha. Não, precisa começar a administrar com inteligência também. Vamos pegar um exemplo importante aqui, segurança. Todo o cidadão do Rio Grande do Sul está extremamente preocupado com a questão da segurança. O que precisamos para a segurança? Precisamos mais policiais. Daí o Estado fala, não temos dinheiro para contratar brigadiano. Estamos com o menor nível de brigadianos de toda a história. Tem menos de 15 mil brigadianos. Agora, o que o Estado faz? Ele coloca 500 brigadianos em regime especial nos presídios, pagando um adicional. E daí ele pega mais 500 brigadianos aposentados pela lei de incentivo de retornar e paga o mesmo adicional para ficar na brigada militar. Ou seja, ele paga 2 vezes o mesmo valor para ter o mesmo quadro. Ou seja, se ele pegasse esse brigadiano aposentado, colocasse dentro dos presídios, você não precisaria tirar 500 brigadianos da brigada e com o mesmo valor você teria 500 brigadianos a mais em rua. São questões simples. Ou seja, em cada órgão, em cada detalhezinho, você consegue economizar 50 milhões, 100 milhões. E vamos colocando tudo isso numa panela, você consegue os 5 bilhões de déficit. Agora, consegue? Consegue. Agora precisa fazer uma gestão extremamente competente. Agora, nenhum governador vai conseguir fazer isso em 1 ano. Nenhum governador vai conseguir fazer isso em 4 anos. Então, nós precisamos sobreviver esses 4 anos com déficit,
com o que for possível, mas fazendo planejamento para 12, 16, 20 anos para sair desse buraco. Agora, o governador que prometer que vai colocar o Estado em ordem o ano que vem, 2019 ou 2022, está mentindo. Podemos sofrer menos e temos que cada vez administrar com mais inteligência, otimizando recursos, porque recursos o Estado tem, agora gasta muito mal e temos que otimizar o que... Olha, O não tem o que fazer. O Roberto estava comentando um negócio que era o seguinte: não saiu o plebiscito. O fiel da balança foi o PSDB, né? Pior de Foi tudo, o PSDB. pior de tudo foi. Falava. Vai chegar um momento em que o dinheiro não vai pagar tudo. Sim, mas daí quando E quebra chegou. é o cidadão pagando, porque vem inflação, vem a desvalorização da moeda, ou seja, o Estado paga suas dívidas, seus déficits com inflação. Roberto, eu concordo com você, mas aí você paga com inflação, você paga com aumento de imposto. Sim. Mas o Ricardo sabe bem, ele é empresário, e aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos a desvantagem geográfica. Sim. Estamos mais longe dos centros consumidores. Então, para o empresário vir para o Rio Grande do Sul, ele precisaria ter pelo menos uma logística muito eficiente. E para ter uma ideia... Nem freeway ele vai ter mais agora. Mas para ter uma ideia, para você mandar celulose daqui do Rio Grande do Sul para São Paulo, é mais caro do que mandar para a China. É absurdo. Ou seja, então nós não temos infraestrutura. Bom, então tem que ter vantagem fiscal. Não temos. Os maiores impostos do país estão no Rio Grande do Sul. Ou seja, o que faz o empresário vir investir? E uma solução para o Rio Grande do Sul é o quê? Trazer investimentos, trazer empresários, gerar emprego, fazer a economia girar. Só que tudo que o governo está fazendo, além de administrar mal o dinheiro, está fazendo para espantar o empresário. Então, as empresas estão indo para Santa Catarina. Santa Catarina está indo muito bem. Só comentando Não, que é o que tu Roberto. tem que quebrar os ovos pra fazer o omelete. E ninguém quer quebrar os ovos. Paraná cresceu ninguém muito mais. não esse acharam é o- nem a galinha. Mas que Santa dá, Catarina dá. cresceu muito mais. Claro que dá. Não, Por tem isso o- que eu estou dizendo, dá dá, pra mas, fazer. mas Eu acho precisa que fazer tem- diferente. À frente. Agora veio aqui o meu prezado deputado Luiz Carlos Reis, que é pré-candidato pelo PP ao governo do estado, veio aqui no programa, até questionei ele. Ele disse, uma coisa eu posso assegurar, vou pagar em dia. Tá bom, qual é a mágica que tu vai fazer? É mentira. Qual é a mágica? Porque é o seguinte, alguém acha que o homem lá tá pagando atrasado porque quer? o Roberto Perdendo, tocou num ponto. levando o pau de todo mundo? O Roberto tocou num ponto, só queria lembrar uma frase do Churchill, né? Que ele dizia o seguinte: muitos olham para o empresário como o lobo a ser caçado. Outros olham para ele como uma vaca a ser ordenhada. Poucos são os que enxergam como o cavalo que puxa a carroça. Claro, é isso aí. Roberto Decur, professor de finanças. Roberto Decur, qual é a tua manchete? A minha manchete é que o Brasil, a produção industrial, agora em junho caiu, de maio, caiu quase 11% em relação ao mês anterior. Foi a pior queda na produção desde 2008. Ou seja, grande parte disso foi consequência lá da greve dos caminhoneiros. E foi uma manifestação legítima, a população apoiou, mas no fim o que deu? Atendeu uma causa de colocar uma tabela de fretamento para os caminhoneiros, atendeu um interesse de uma única classe que acabou repercutindo em toda a sociedade com queda na produção. Vamos sentir isso ainda, por exemplo, nos frangos. Então perdemos um monte de ovos, um monte de pintinhos que deveriam estar sendo abatidos agora no meio de julho e não vão ser abatidos, ou seja, vamos ter falta de produtos, inflação. E o governo não cortou nada, o governo não cortou na carne, transferiu o imposto de um lado para o outro, os caminhoneiros ficaram felizes com a sua pauta de um único setor e a sociedade, como sempre, pagou toda a conta. Essa é a minha manchete. Governo Trump quer fim das cotas raciais nas universidades americanas. Quero ouvir vocês a esse respeito. Professor Roberto Decor. É bem minha área. Então, universidade é lugar de criar conhecimento. Então, conhecimento você não se cria dando cotas e oportunidades para quem não tem capacidade de gerar conhecimento. Educação é essencial, mas a gente só vai dar igualdade, dar justiça aqui no Brasil quando a gente dá educação básica para todas as crianças. Então, a criança dos 0 aos 12 anos precisa ser muito bem preparada. Tem estudos, o Heckman com o prêmio Nobel mostrou isso, dos 0 aos 4 anos a criança perde metade da sua capacidade de aprendizagem, então o Estado tem obrigação
seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, que tem uma enorme desigualdade social, de proporcionar educação básica de qualidade. Isso vai fazer que todos tenham boas oportunidades. Agora, a universidade é lugar de criar conhecimento. E conhecimento tem que entrar os melhores. Ricardo Sonderman. Você tem um tribunal racial na URGS, né? Dizendo quem é ou quem não é mulato ou negro. Isso não tem sentido. Isso discrimina e faz com que você tire o mérito das pessoas. Eu concordo completamente com o que diz o Roberto. O investimento de educação num país é no ensino básico, de 0 a 12 anos. Universidade gratuita, universal, não é. Universidade não é para todo mundo. Se você pegar países como Alemanha, Suíça, não é todo mundo que vai para a universidade. O que foi falado pelo Roberto é o correto. Nós tínhamos que ter uma possibilidade de resolver primeiro pela base, dando as condições iguais para todo mundo, para que depois elas pudessem galgar o seu caminho, trilhando e buscando a igualdade pelas suas próprias forças. A questão toda das cotas é o seguinte, essa política vai colocar péssimos profissionais de curso superior no mercado. Mas a questão, o que as cotas fizeram com a nossa universidade pública? Eu, quando entrei na universidade, o nosso sonho, meu, dos meus colegas, era fazer uma universidade pública. Era de qualidade, era gratuita. Agora, tem uma filha de 19 anos que entrou na faculdade, ela e as colegas dela queriam uma universidade privada. Eu sou professor da Unicinos e vejo alunos pagando mestrado, e pagam mestrado caro, quando a URGS oferece de graça, mas eles sabem que vão ter mais qualidade lá na Unicinos. E se ele quer aprender, ele fala, melhor pagar e ter qualidade. E se a tua dissertação ou a tua tese não for de esquerda ou de extrema esquerda, esquece entrar na URGS, né? É claro. Aliás, nas privadas, em algumas também, né? Também. Você entra, às vezes... Eu tô falando pelo meu departamento. Todo arranhado, né? Tô falando pelo meu departamento, mas existe sim também tem alguns o viés departamentos político, privados. e o viés político tomou conta de toda a academia, pública ou privada. Né? Toda não. O meu departamento tá bem imune a isso. Mas tem, entende? Mas vai para outras, entende? Dentro da sua própria escola. Tem os bolsões, não adianta. Tem bolsões. Olha aqui, ó, nós estamos falando disso e o professor Roberto Decour lembrou, e eu acho isso também, que o grande investimento do país devia ser no ensino fundamental. Aí, claro. A pré-escola e o ensino fundamental, tá? Teve um caso aqui, escola da Vila Mapa em Porto Alegre, que é uma vila pobre, que os garotos fizeram uma arrecadação na internet, conseguiram, se não me engano, 60 mil para ir para o exterior, foram para RoboCup 2018 no Canadá e foram premiados lá. Uma gurizada de uma escola municipal, pobres. Isso aqui é a prova de que não precisa, se tu investir na base. Imagina quantos talentos nós estamos perdendo e quanto que isso aqui está prejudicando o nosso PIB, nosso crescimento, porque são milhões de crianças que têm muito talento, precisa do quê? Daquele empurrão, daquele pequena ajuda para florescer de espaço e criar riqueza para o país. Uhum. Ou seja, nós estamos perdendo bilhões, porque não estamos dando conta das nossas crianças. Que é um detalhe. É só nisso. Vamos começar a somar. Nós vamos a trilhão, Roberto. Vamos chegar a trilhão. Chegamos. Rapidinho. Faltando 6 minutos para as 4, 13 graus, vamos fazer uma rodada final aqui. Professor Roberto Decour, eu tenho 40 segundos para cada um. Obrigado pela presença. Bom, Diego, gostaria de agradecer aos ouvintes por nos acompanhar nessas 2 horas, aos colegas de banca pelo excelente debate e a você pelo convite. Acho que foi uma tarde muito boa, que discutimos coisas importantes e esperamos que vamos ter um Brasil melhor no futuro. Ou seja, está difícil, mas eu acredito que dá para mudar. Muito bem. O senhor debutou hoje aqui no programa, vou lhe esperar em outras oportunidades. Olha, obrigado a todos pela presença, pelas presenças. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui.